Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Cássia Lima, professora de língua portuguesa. Hoje o nosso objeto de conhecimento é falar sobre os novos meios de produção e circulação, e isso sobre o texto jornalístico. Então vocês vão compreender como era antes e como é agora, certo? Então vamos lá. Vocês irão compreender como esses novos meios de produção e circulação de textos jornalísticos midiáticos, eles se tornaram tão famosos e mais acessíveis. Então, para nós pensarmos inicialmente sobre isso, eu quero que vocês pensem em um contexto de globalização. Por isso que eu coloquei essa imagem para vocês em relação ao mundo e como ele é interligado. Por quê? Com a globalização, com essa integração dos países, as notícias agora, elas passam de um país para o outro de uma forma bem mais rápida do que era antes. Com o avanço da tecnologia, das novas ferramentas, quando surgiu o computador, quando surgiu os telefones, os celulares, tudo isso foi criando formas de um novo modelo de circulação. Sabe quando chega o final da tarde, você liga lá a TV, ou alguém da sua casa faz isso e começa ali passar os jornais? Isso é um modo de circulação de notícias, reportagens, histórias, de acontecimentos. Então, nessa relação, nós vamos observar como que era antes e como que é agora. Antes nós tínhamos os chamados jornais impressos, também tínhamos a rádio e a televisão. Agora nós temos sites, blogs, as redes sociais, podcasts e também temos a mudança principal em relação a tudo isso, que é a velocidade e a interatividade e o acesso ampliado dessas informações. Ou seja, sabe quando você vai lá conversar com os seus avós e você pergunta, como que era na sua época, como que isso acontecia, como que a notícia circulava antigamente, como que quando vocês queriam mandar mensagem para alguém, como que vocês mandavam mensagem? E aí eles vão responder que antigamente o que é que circulava mais? Era uma troca de cartas, quando alguém queria avisar algo para algum parente de algum lugar distante, mandava uma mensagem lá na rádio, pagava por essa gravação e avisava, dizia ali a notícia, o que queria dizer. E também foi crescendo novas ferramentas, porque veio a televisão. Inicialmente veio aquelas gravações em preto e branco, até surgir a primeira TV de forma colorida, com essa imagem mais visual, que chama mais a atenção e consegue ali captar cada detalhe. Isso foi um marco na história da televisão, da TV, da informação e da comunicação. E agora, o que é que nós temos aqui ao nosso redor, ao nosso contexto atual? Nós temos as redes sociais. Quem nunca foi lá no Instagram e pesquisou uma notícia? Ou foi lá no Facebook e também pesquisou algo? Porque esses espaços hoje, atualmente, eles circulam a notícia de uma forma bem mais rápida e interativa. É por isso que grandes jornais hoje já têm páginas no Facebook, têm páginas no Instagram, porque precisam também acompanhar esse nível de circulação, esse novo meio de produção das informações, das notícias ou das mensagens. Então, nós temos uma característica desses novos meios, que é uma característica multimodal, porque nós temos texto mais imagem, vídeo mais áudio.
É quando a notícia ela é espalhada ou a mensagem é algo instantâneo. Então nós temos uma publicação em tempo real. Nós temos a interação, como eu acabei de falar para vocês, com comentários, curtidas, compartilhamentos, e nós temos também os chamados algoritmos, que é um conteúdo personalizado por interesse. Sabe quando você vai lá no Instagram, pesquisa uma bolsa ali que você quer, você tem interesse, ou um tênis que também está na moda e você quer ali adquirir aquele produto? E aí você pesquisa e quando você vai usar outra ferramenta das redes sociais, como o Facebook ou chamado Twitter, que agora é chamado de X, você vai lá, abre e só aparece anúncio de bolsas, de tênis. Isso foi porque o algoritmo, ele compreendeu aquilo que você pesquisou, aquilo que é do seu interesse. Então, a partir dali, ele vai te entregar novas informações que estejam nesse contexto que você pesquisou. Então, por isso que você diz, nossa, parece até que meu celular estava escutando o que eu estava pensando, parece até que ele sabe o que eu quero, porque basta eu pesquisar uma vez, ele passa a te entregar conteúdos ali similares ao que você pesquisou. Esses são os algoritmos, é uma entrega conforme o seu interesse. Nós vamos observar agora um exemplo comparativo em um texto impresso e um texto digital. No texto impresso aqui fala que a inflação fecha o ano em uma porcentagem e ameaça a economia. Nesse texto impresso, o que é que você tem aqui? Você tem pouca informação a respeito aqui da notícia e desse fato. Já no texto digital, você tem a possibilidade de observar um link, um vídeo, um gráfico e explicações além do que foi escrito. Então, se nós fôssemos observar esse texto digital, aqui nós teríamos esse recurso. Então, sabe quando você está assistindo uma reportagem e a reportagem, além de falar de forma oral ou até mesmo escrever ali aquela notícia, ela vai te apresentar fatos investigativos. Ela vai até o local, ela mostra como que aquilo aconteceu. Isso também garante ali que a notícia é real ou não. E aí nós vamos entrar em um tema muito importante que é a respeito das fake news e como elas circulam também nesse novo meio de produção. Mas antes disso, nós temos que observar o papel do leitor, ou seja, o seu papel em relação a isso. Porque você escolhe o que você quer ler, você precisa analisar o material, verificar se é confiável ou não. E a partir do momento que você recebe ali a mensagem, você reproduz conhecimento de forma adequada. Então, por isso que eu puxei esse gancho das fake news. Por quê? As fake news, elas são notícias falsas, com facilidade de publicação, e elas surgem com perigos, porque nós temos desinformação, manipulação de dados e sensacionalismo. Então, você precisa verificar se esses sites são confiáveis ou não. E aqui eu deixei alguns sites que são, como a Agência Lupa, Aos Fatos, o G1, a BBC Brasil. Então, esses são sites de notícias que são confiáveis e que vocês podem, sempre quando ler lá a notícia, verificar aquele linkzinho que vem abaixo, se a fonte é confiável ou não. Em outro momento, nós já falamos somente sobre fake news, como que ela se propaga, como ela circula e como reconhecer se um fato é mentira ou não. Então aqui foi só mais um gancho, voltando de novo a atenção de vocês para o assunto, mas já tem uma aula específica sobre esse assunto, certo?
Agora que vocês já conseguiram compreender esses novos meios de produção e circulação dos textos jornalísticos, midiáticos, como era antes e como é agora, atualmente nós vamos à nossa atividade, uma atividade bem simples, verdadeiro ou falso, e nós vamos analisar as alternativas. Então, vamos lá. Os textos jornalísticos atualmente são produzidos apenas por profissionais da imprensa. O que é que vocês acham sobre isso? É falso ou é verdadeiro? Será que é somente a galera da imprensa que faz informação atualmente? Com o avanço da tecnologia, qualquer pessoa com acesso à internet pode produzir e divulgar informações. Isso para vocês é verdadeiro ou falso? As redes sociais se tornaram meios importantes de produção e circulação de notícias, falso ou verdadeiro. A credibilidade de um texto jornalístico, independente da fonte e da verificação dos dados, será que realmente há credibilidade sem fazer essa checagem de informações? E por último, a linguagem dos textos jornalísticos na internet costuma ser mais direta e objetiva. Isso é falso ou verdadeiro? Então, conforme o que vocês estudaram, conforme as anotações durante a aula, a leitura dos slides, o que vocês observam aqui nessas alternativas que é falso ou que é verdadeiro? O que é que faz sentido ou não para vocês? Então, depois que vocês resolverem aí, tiverem um gabaritozinho de vocês, agora nós vamos avançar para a nossa correção. Então, vamos lá. A primeira, pessoal, ela é falsa. Então, quem marcou aí falso acertou. Os textos jornalísticos atualmente não são produzidos apenas por profissionais da imprensa tradicional. Atualmente, qualquer pessoa hoje pode sim transmitir uma informação, pode escrever uma notícia, pode escrever um texto. Lembrando sempre da linguagem adequada, acessível, lembrando sempre da verificação ali dos fatos, da notícia, se é verdade ou se não é, certo? Vamos lá, com o avanço da tecnologia, qualquer pessoa com acesso à internet pode produzir e divulgar informações. Foi o que nós acabamos de observar também com a alternativa anterior. Qualquer um que tem acesso hoje à internet, aos meios de comunicação, pode produzir conteúdo. Então, isso é verdadeiro. As redes sociais se tornaram meios importantes de produção e circulação de notícias. Vocês observaram como que era a circulação antes e como que é a circulação hoje. E uma dessas características nós tínhamos lá as redes sociais. Então, essa alternativa também é verdadeira. Já a próxima fala que a credibilidade de um texto jornalístico independe da fonte e da verificação dos dados. Isso é falso, porque eu falei para vocês que vocês precisam ter atenção de sempre verificar lá a fonte, verificar o fato, ver o link, ver ali se tem alguma imagem que comprove a situação, se tem algum vídeo, observar como o texto foi escrito, será que ele segue lá as regras gramaticais, será que ele é de uma forma neutra, ou será que ele se coloca ali no texto? Então, tudo isso precisa ser observado. Então, a alternativa é falsa. E por último, a linguagem dos textos jornalísticos na internet, ela costuma ser mais direta e objetiva. Isso é verdadeiro, porque nós sabemos que quando nós estamos lá assistindo algum vídeo ou até mesmo ali observando alguma imagem, nós queremos que aquilo acabe rápido. Então, quanto mais dinâmico e objetivo essa circulação de informações ela acontecer nessas redes sociais, melhor
Então, essa alternativa, ela é verdadeira. Então, com base nessa atividade, com tudo que nós conversamos, nós vamos ao resumo da nossa aula e o que é que nós compreendemos hoje com esse objeto de conhecimento. Então, nós observamos que essa produção hoje, ela acontece de uma forma diferente, não está mais restrita às grandes mídias. Nós temos uma nova circulação, que é a circulação digital. Então, hoje nós não temos somente o texto impresso, mas como nós temos as redes sociais, nós temos os vídeos, as imagens e tudo isso em tempo real. Nós temos os novos formatos, porque nós temos agora os podcasts, os stories do Instagram, nós temos blog, nós temos as postagens nessas redes sociais, que é uma forma mais moderna também de jornalismo. Nós temos uma participação ativa do público, uma vez que nós interagimos, nós comentamos, nós compartilhamos e até criamos também conteúdo. Precisa ter atenção com a credibilidade e checagem dessas mensagens, dessa informação. É essencial verificar a veracidade das informações e usar fontes confiáveis. Lembrando sempre da linguagem adaptada nos meios digitais. A linguagem ela costuma ser mais direta, concisa e acessível. Uma atualização constante, porque as plataformas digitais ela permite que você possa lá editar, corrigir e atualizar rapidamente ali se tiver algum erro ou queira agregar mais uma informação ali à notícia. E com isso nós temos uma democratização da informação, porque ela atinge um número maior de pessoas, inclusive em locais antes excluídos da mídia tradicional. Ou seja, a informação é para todos. Esse novo meio de circulação, desde lá que eu falei para vocês, com a globalização, quando teve a primeira televisão, o primeiro telefonema, tudo isso hoje evoluiu para chegarmos até aqui. E a tendência é que essas ferramentas tecnológicas, elas continuem avançando. A nossa aula também é um exemplo de um novo meio de circulação. Olha só, a videoaula. Aqui eu estou interagindo com vocês, estou criando conteúdo, estou passando conhecimento. Então, olha só o novo meio aí de circulação e de conhecimento. Então, eu espero que vocês tenham gostado da aula. Não esqueçam de fazer a anotação de vocês e eu conto com vocês também nas nossas próximas aulas. Então, até mais e tchau, tchau!